Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz e hoje daremos continuidade no nosso curso de Código de Defesa do Consumidor, falando ainda sobre os direitos básicos do consumidor. Vamos lá. Na primeira aula sobre os direitos básicos do consumidor, nós aprendemos que há a proteção à vida, saúde e segurança, educação para o consumo, liberdade de escolha, informação adequada e clara e a proteção contra a publicidade enganosa. Esse previsto no inciso 1 do artigo 6º, inciso 2 do artigo 6º, a liberdade de escolha está no inciso 3, a liberdade de escolha também está no inciso 2, quer dizer, e a informação adequada e clara no inciso 3 e a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva lá no inciso 4. Hoje, nós vamos dar continuidade passando para a proteção contratual, que está prevista lá no inciso 5, que diz o quê? A modificação das cláusulas contratuais, então é direito básico do consumidor, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosas. O que quer dizer isso? O Código de Defesa do Consumidor, ele protege esse consumidor quando há ali uma cláusula que seja muito onerosa ou que traga muita desvantagem a esse consumidor em relação ao fornecedor, tá? Então, tudo que é prejudicial ao consumidor, ele pode ser revista, tá? Ou ainda modificada essa cláusula. Todo contrato, ele deve conter o quê? Letras em tamanho grande, de fácil leitura, né? Então, aquelas letras pequenininhas em contrato, aquilo lá é proibido. Não pode ter aquele tipo de letra no contrato. O contrato tem que ser visível e legível para o consumidor. A linguagem tem que ser simples, para o consumidor poder entender essa linguagem. Então, um contrato com uma linguagem muito técnica, ele pode ser revisto ou ele pode ser até anulado. As cláusulas que limitem os direitos do consumidor, elas têm que estar bem destacadas. Então, toda aquela cláusula que possa trazer uma limitação a esse direito, por exemplo, prazo de garantia de produto, um prazo para troca, entregas, por exemplo. Então, tudo isso tem que estar bem específico no contrato, ele tem que estar bem destacado, tá? Bom, cláusula abusiva e proibida são o quê? São aquelas que geram desvantagem ou prejuízo ao consumidor em relação ao fornecedor, tá? Essas cláusulas, elas são nulas. Então, o consumidor ele pode requerer judicialmente, por exemplo, que essas cláusulas sejam anuladas, caso ele tenha uma onerosidade muito alta, né? Caso ele tenha uma obrigação muito alta em relação ao fornecedor. Então, tudo aquilo que gera um descontentamento ou que gera uma onerosidade ao consumidor, isso pode ser revisto, tá? E essas cláusulas podem ser nulas e o consumidor ele pode requerer judicialmente que isso aconteça. Então, agora vamos ver os exemplos de cláusulas consideradas abusivas. São aquelas cláusulas que diminuem a responsabilidade do fornecedor no caso de dano ao consumidor. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui, se o fornecedor coloca uma cláusula em que limite ali uma composição de danos, ou então ele coloque algo que vai limitar esse dano ao consumidor, essa cláusula ela pode ser considerada nula, tá? Porque ela diminui a responsabilidade do fornecedor, então ele coloca que a responsabilidade não será dele, ou então ele limita essa responsabilidade até um certo ponto, entendeu? Então tudo isso é uma cláusula que pode ser considerada nula. Proíba o consumidor de devolver o produto ou receber o dinheiro de volta quando o produto ou serviço não forem de boa qualidade. Então você comprou um produto e esse produto ele é de péssima qualidade, né? Você só foi identificar que ele é de péssima qualidade ao utilizar, ou então você contratou um serviço e verificou que esse serviço é de péssima qualidade. Então toda cláusula que proíbe de devolver ou pedir ressarcimento desse valor, ela é uma cláusula também abusiva, tá? E ela pode ser anulada judicialmente. Todas as cláusulas abusivas que nós vamos falar, ela pode ser anulada judicialmente também. Então, uma cláusula que estabeleça obrigação para outras pessoas além do fornecedor ou do consumidor. Um fornecedor que coloca no seu contrato que qualquer dano ou qualquer discussão ela deva ser feita com outra pessoa que não é aquela que você consumidor nem sabe quem é essa pessoa,
essa cláusula ela é nula também, e é uma cláusula abusiva. Porque você não pode passar a responsabilidade para uma pessoa que sequer está no contrato. Coloque um consumidor em desvantagem exagerada. Então, tudo aquilo que exagera uma desvantagem, que coloca em desvantagem o consumidor, é uma cláusula também abusiva. Continuando. Cláusulas que obriguem somente o consumidor a apresentar prova no caso de um processo judicial. Isso é totalmente abusivo e totalmente errado. A gente vai ver ainda aqui nos direitos básicos do consumidor que o consumidor ele tem direito a essa inversão do ônus da prova, de passar a prova para o fornecedor e não ao consumidor. Então, um processo judicial onde só o consumidor deve apresentar provas, isso é totalmente errado. Cláusula que proíba o consumidor de recorrer diretamente à justiça sem antes recorrer ao fornecedor. Então, por exemplo, se você, consumidor, adquiriu um produto e esse produto apresentou um dano a você, né, te causou um dano, você pode sim ter o direito de recorrer judicialmente, diretamente, mas aí o fornecedor coloca lá no contrato que se você fizer isso, você perdeu os seus direitos. Isso não existe. Uma cláusula que autorize o fornecedor a alterar o preço. Então, o fornecedor altera o preço do produto ou alguma parcela que você está pagando. E você tinha especificado em contrato que a parcela seria, digamos, R$100 mensais. E chega certo tempo, sem isso estar previsto em contrato, qualquer tipo de reajuste, o fornecedor simplesmente altera os valores da parcela. Isso não pode também. Tem que estar previsto em contrato qualquer tipo de reajuste, tá? Alterar a parcela espontaneamente por escolha do fornecedor é errado, não pode, e é uma cláusula também considerada abusiva. Permita o fornecedor modificar o contrato sem autorização do consumidor. Então, o fornecedor ele não pode alterar o contrato sem antes informar ao consumidor. Então, o consumidor ele tem que ser informado caso haja a necessidade de alteração de contrato. Faça um consumidor perder as prestações de paga no caso de não obedecer ao contrato. Então, por exemplo, o consumidor teve que desobedecer uma cláusula do contrato, digamos assim, por exemplo, uma cláusula de pagamento, ou então uma conduta do consumidor. Ainda que o consumidor tenha dado causa a esse contrato, né, essa falha no contrato, o fornecedor ele não pode obrigar o consumidor a perder essas parcelas que ele já pagou, por exemplo. Vamos ao próximo direito básico, que é a reparação integral de danos. E isso está lá no inciso 6, que diz o quê? A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. Ou seja, é direito do consumidor que ele tenha a reparação de danos por qualquer produto ou serviço que lhe causou, que lhe gerou esse dano, tá bom? Isso pode ser pedido judicialmente também, seja dano moral, material, individual, coletivo e difuso. Vamos entender um pouquinho de cada dano. Dano material. O que é o dano material? Ele é dividido em dano emergente e lucro cessante. O dano emergente é aquilo que foi efetivamente perdido, e o lucro cessante é aquilo que se deixou de ganhar. Vamos aos exemplos. O dano emergente, por exemplo, uma televisão que queimou por uma falha numa prestação de serviço, né? Então, uma pessoa foi fazer uma ligação de energia na sua residência, né? Uma empresa fazia ligação de energia na sua residência e acabou ligando errado e você teve um aparelho eletrodoméstico, né? Uma televisão, por exemplo, que queimou. O valor dessa televisão, ele é considerado dano material, né? Emergente. Então, o dano material emergente é aquilo que efetivamente foi estragado, né? Que gerou esse dano. Então, uma televisão, digamos que é R$1.500, você tem um dano material de R$1.500. Lucro cessante, então, pode ser, por exemplo, um veículo que você utiliza para fazer entregas, por exemplo. E aí, por uma falha da própria fabricante, né, do próprio fornecedor, essa falha que apresenta nesse veículo e você fica, digamos, 15, 20 dias sem poder ter esse veículo que você utiliza para o seu trabalho, que você utiliza para fazer entregas, e esse valor que você deixou de ganhar nesses 20 dias, por exemplo,
eles são chamados de lucro cessante. É feita uma estimativa de valor ganho. Então, por exemplo, se em 20 dias você trabalhando, você ganhou R$ 2.000, faça essa estimativa e num lucro cessante, num dano material e em um processo judicial, por exemplo, vai ser discutido esse valor de R$ 2.000 que você deixou de receber. Então, o lucro cessante é aquilo que você deixa de receber e o lucro emergente, o dano emergente, é aquilo que você efetivamente perdeu. O dano moral. Dano moral é aquilo que atinge a personalidade do consumidor, né? Aquilo que atinge o indivíduo. Então, por exemplo, quando uma empresa te negativa o seu nome, né? Coloca seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Isso é dano moral. É aquilo que você não consegue, não é palpável, né? Porém, você consegue atingir ao indivíduo. E isso é mensurável num processo judicial, por exemplo. Os danos coletivos. O dano coletivo é aquele que atinge pessoas determinadas ou determináveis. Ou seja, por exemplo, um fornecimento de energia. A empresa de energia elétrica, ela deixa de fornecer a energia em certo bairro. Esse bairro, a gente consegue saber quem são as pessoas que foram atingidas por essa falha na prestação de serviço. Então, esse dano coletivo, a gente consegue saber quem são as pessoas que sofreram esse dano. Dano difuso, ele é aquele que atinge a sociedade, né? Então, as pessoas, elas não são determinadas, a gente não consegue identificar um número certo de pessoas. Por exemplo, uma empresa que solta muito resíduo, um gás tóxico, por exemplo, né? Então, a gente não consegue identificar quem são as pessoas que foram atingidas por aquilo. Então, uma empresa que solta dejetos numa fluente de rio, é toda a sociedade que foi atingida, e não uma parcela pequena, então um bairro da cidade, por exemplo. A gente não consegue entender quem são as pessoas, a gente não consegue mensurar quem são as pessoas, é toda a sociedade. Então, o dano difuso é aquele que atinge a sociedade como um todo. E o dano coletivo é aquele que a gente consegue verificar quem são as pessoas. No inciso 7, nós temos o oitavo direito básico do consumidor, que é o acesso à justiça e à administração. Diz o que o inciso 7? O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos. Então, é direito básico do consumidor o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos. A gente já entendeu o que são esses danos. Assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Então, o consumidor que tiver um problema judicial, por exemplo, ele tem direito a recorrer ao acesso a essa justiça. Isso a gente vê, por exemplo, em casos de juizado civil, né? Aqueles processos em que até 40 salários mínimos não é necessário ter um advogado. O próprio consumidor, ele pode recorrer à justiça sem essa necessidade. No inciso 8, nós temos o 9º direito básico do consumidor, que diz o quê? É direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Lembra que a gente falou sobre essa inversão do ônus da prova? A seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. O que quer dizer isso? Quando o consumidor ele demonstra, né, ele consegue provar que ele teve um dano, quem deve fazer a prova de que não provocou o dano é a empresa. Por quê? No Código Civil ou no Código de Processo Civil, a gente tem a regra de que quem alega os fatos é que deve provar. No direito do consumidor, essa prova ela pode ser invertida. Apenas o juiz conseguindo ver que o consumidor ele teve um dano, quem deve provar que não causou esse dano é o fornecedor. Agora nós temos o último direito básico do consumidor, que está lá no rol do artigo 6º. Está previsto no inciso 10, que diz o quê? Adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral. Então, no próprio Código de Defesa do Consumidor, ela já prevê que os serviços públicos eles também são
devem ser prestados com qualidade para o consumidor, seja ele um serviço, por exemplo, de uma concessionária, que é o exemplo que eu dei sobre uma concessionária de energia elétrica ou ainda concessionária de água. Essas empresas, elas devem fazer um bom serviço ao consumidor, e o consumidor ele pode recorrer ao Código de Defesa do Consumidor para uma possível demanda judicial. Só que não entram como direito do consumidor, ou ainda não é previsto no Código de Defesa do Consumidor, aqueles serviços são custeados por tributos, como por exemplo, segurança pública. Esse serviço a gente não paga diretamente, a gente paga por tributo. Então, eles não entram como uma demanda de relação jurídica, relação de consumo, por exemplo. Bom, finalizando aqui, nós vamos para umas dicas importantes que eu separei para vocês sobre esses direitos básicos do consumidor. Que são o quê? Está previsto, são as súmulas que o STJ já preveu e ele estipulou que é direito do consumidor e é uma relação de consumo, por exemplo. Então, são cumuláveis, por exemplo, as indenizações por dano material e dano moral oriundas do mesmo fato. Então, se você teve uma demanda judicial e gerou um dano moral e um dano material, ele deve entrar deve cumular. Deve ser feito um valor para o dano moral e um valor para o dano material. Súmula 277 diz o quê? A pessoa jurídica ela pode sofrer dano moral. Então, a pessoa jurídica que é enquadrada como consumidor, então ela adquiriu um produto como consumo final, ela também pode sofrer dano moral. Súmula 370 caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Então, o fato de você emitir um cheque, né, e colocar lá que a data para a apresentação desse cheque é daqui 20 dias e a pessoa que você pagou, ela apresenta o cheque com 10 dias, isso gera dano moral. Finalizando, o artigo 385, a súmula 385, ela diz que a anotação irregular, ela gera dano moral, que é a negativação indevida, ela gera dano moral, porém, se você já tem uma negativação anterior, ela não gera o dano, somente a retirada dessa anotação. A súmula 387 diz que lista a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Então, um dano que lhe causou uma queimadura e ficou uma mancha, ela é um dano estético e deve ser considerado dano estético e dano moral numa ação judicial, por exemplo. Finalizando, a súmula 403 diz o quê? Independente de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Pegaram a sua imagem, por exemplo, e colocaram numa propaganda de cosmético. Essa imagem sua, você não autorizou para a retirada, ela gera o dano moral sem que você tenha que provar o prejuízo. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Finalizamos aqui os nossos direitos básicos do consumidor. Espero que vocês tenham gostado e vamos juntos para a próxima aula.